Hoje vamos mergulhar fundo nos bastidores de O Segredo do Abismo, o filme de James Cameron que não só testou os limites da tecnologia, mas também da própria sobrevivência. Eu sou o Will, sejam todos bem-vindos ao canal PW e se inscrevam no canal, é rápido, fácil e não dói nada. Tenta aí. A ideia para O Segredo do Abismo começou a germinar ali enquanto o James Cameron tinha apenas 17 anos. Em uma palestra científica sobre mergulho profundo, ele conheceu Francis Faliszek, o primeiro ser humano a respirar um líquido através dos pulmões. Essa experiência de imersão foi uma das sementes para a criação de uma história que mais tarde se transformaria em um dos filmes de ficção científica mais icônicos dos anos 80. Cameron ele escreveu uma história curta baseada em cientistas trabalhando em um laboratório no fundo do oceano. Um conceito que evoluiu ao longo do tempo, e ele logo percebeu que a história de um grupo de especialistas não teria tanto apelo comercial. Aí a solução veio com a ideia de transformar os cientistas em trabalhadores braçais, mais acessíveis ao grande público. O momento decisivo para a realização do filme aconteceu enquanto James Cameron estava trabalhando em Aliens: O Resgate. Durante a produção, ele assistiu a um documentário da National Geographic que mostrava veículos operados remotamente em profundidades no Oceano Atlântico. Essas imagens despertaram sua imaginação e o conectaram de volta à ideia original. Com a experiência em filmes de ficção científica e a paixão pelo tema, o James Cameron e a produtora Gale Anne Hurd decidiram transformar a história em um grande projeto cinematográfico que teve o roteiro concluído no final de 1987. A produção de O Segredo do Abismo exigiu um treinamento intensivo para o elenco e a equipe técnica. Eles passaram uma semana nas Ilhas Caimã se preparando para filmagens subaquáticas, já que 40% das filmagens principais ocorreram debaixo d'água. Além disso, a equipe de James Cameron teve que desenvolver equipamentos experimentais e um sistema de comunicação de ponta que permitia ao diretor se comunicar com os atores enquanto eles estavam submersos e também registrar os diálogos diretamente no áudio. James Cameron inicialmente planejou filmar nas Bahamas, onde a história se passa, mas logo percebeu que precisaria de um ambiente controlado devido aos desafios das cenas subaquáticas e dos efeitos especiais. Ele considerou Malta, que tinha o maior tanque de água não filtrada no mundo, mas esse local não atendia às necessidades. Então, as filmagens subaquáticas ocorreram em um estúdio localizado ao sul de Gaffney, na Carolina do Sul, em uma unidade abandonada da Duck Power, após a construção da usina nuclear Cherokee. Para criar os veículos usados no filme, como o Flatbed e o Cable One, Cameron contou com a ajuda da Can Dive Services, uma empresa canadense especializada em sistemas de mergulho e tecnologia subaquática. A construção desses veículos especiais custou cerca de 2 milhões de dólares. Além das filmagens em Gaffney, outras cenas subaquáticas foram gravadas na mina de Bonny Terry, no Missouri, que abriga ali o maior lago subterrâneo do mundo. Esse local serviu de cenário para várias cenas submersas, tornando a produção ainda mais desafiadora e impressionante. As filmagens de O Segredo do Abismo começaram em 15 de agosto de 88, mas logo enfrentaram problemas. O tanque principal, que deveria estar pronto para o primeiro dia de gravação, não foi finalizado a tempo. Então Cameron teve que adiar as filmagens por uma semana e antecipar o cronograma do tanque menor, exigindo que ele estivesse pronto semanas antes do previsto. Quando finalmente começaram as filmagens no tanque principal, um grande vazamento ocorreu, despejando 150 mil galões, aproximadamente 570 metros cúbicos de água por minuto. A produção precisou contratar especialistas em reparo de barragens para selar a estrutura. Além disso, a pressão da água fez com que conexões mal instaladas em enormes tubulações explodissem, gerando ainda mais atrasos e dificuldades. Para superar desafios técnicos, o diretor de fotografia Michael Solomon utilizou 3 câmeras em carcaças à prova d'água especialmente projetadas. Uma delas permitia capturar cenas que começavam acima da superfície e continuavam debaixo d'água. Outro desafio foi manter a água cristalina para as filmagens, ao mesmo tempo em que precisava parecer escura e profunda, simulando 700 metros de profundidade. A solução foi cobrir o tanque com uma lona gigantesca e flutuar uma camada espessa de microesferas plásticas na superfície. James Cameron queria que o público visse claramente o rosto dos atores debaixo d'água e que os diálogos pudessem ser gravados de forma clara. Para isso, ele contratou a empresa Western Space and Marine, que projetou capacetes com visores transparentes e microfones de qualidade aeronáutica embutidos. Como a maior parte das filmagens acontecia debaixo d'água, medidas extremas de segurança foram necessárias, é claro. O set contava com câmaras de descompressão, um sino de mergulho e um mergulhador de segurança para cada ator. O elenco gravava suas cenas a uma
profundidade de 11 metros, o que evitava a necessidade da descompressão, mas a equipe de filmagem ia mais fundo, chegando a 17 metros e permanecendo submersa por até 5 horas seguidas. Para evitar a doença da descompressão, os mergulhadores precisavam passar até 2 horas respirando oxigênio puro enquanto subiam para a superfície. A produção de O Segredo do Abismo foi extremamente desgastante. Durante 6 meses, a equipe trabalhou 6 dias por semana, totalizando cerca de 70 horas semanais em um set isolado. A pressão e o cansaço afetaram o emocional de todos. A atriz Mary Elizabeth Mastrantonio teve um colapso nervoso durante as filmagens, enquanto Ed Harris chegou a chorar espontaneamente ao dirigir para casa após um dia de gravação, e até o próprio James Cameron admitiu isso, falando o seguinte: "Eu sabia que seria uma filmagem difícil, mas nem eu imaginava o quão difícil. Eu nunca mais quero passar por isso." A cena em que partes da plataforma submarina são inundadas foi um dos momentos mais perigosos da produção. James Cameron percebeu que não sabia exatamente como tornar a filmagem segura e levou mais de 4 horas apenas para preparar a sequência. O ator Leo Burmester descreveu a experiência como a coisa mais difícil que eu já fiz, afirmando que o James Cameron era um diretor que levava todos ao limite, mas nunca exigia algo que ele mesmo não faria. Os desafios não pararam por aí. Uma tempestade rasgou a lona que cobria o tanque principal, deixando um buraco de 65 metros. Como não havia tempo para reparos, a solução foi continuar filmando à noite. Aí a água também apresentava problemas, algas se multiplicavam rapidamente, reduzindo a visibilidade para apenas 6 metros em poucas horas. Para combater isso, o excesso de cloro na água acabou queimando a pele dos mergulhadores e muitos tiveram seus cabelos descoloridos ou parcialmente arrancados. Se filmar em O Segredo do Abismo já parecia uma experiência de sobrevivência extrema para o elenco e a equipe, James Cameron levou isso ao pé da letra. Durante as filmagens no tanque gigante, ele acabou ficando sem oxigênio debaixo d'água sem que ninguém percebesse. Sobrecarregado com o equipamento pesado e sem conseguir se comunicar, James Cameron tentou pedir ajuda ao diretor de fotografia subaquático, Al Giddings. O problema? Giddings era quase surdo devido a um antigo acidente com um sino de mergulho e simplesmente não ouviu o diretor se debatendo. A única saída era nadar até a superfície antes que fosse tarde. Cameron arrancou o capacete, soltou o arnês e os pesos e começou a subir o mais rápido possível, soltando ar constantemente para evitar danos nos pulmões. Mas aí veio o pior. Um mergulhador de segurança, achando que o diretor estava em pânico, segurou ele à força e tentou forçá-lo a usar um regulador quebrado que só cuspia água. Sem escolha, James Cameron fez o impensável. Deu um soco no mergulhador, conseguiu se soltar e chegou à superfície a tempo antes de desmaiar. No mesmo dia, tanto o assistente de direção, que deveria ter avisado sobre o oxigênio, quanto o mergulhador foram demitidos. O desgaste mental e físico levou os atores ao limite. Mary Elizabeth Mastrantonio desabafou: "Nunca começamos e terminamos uma cena no mesmo dia." Em uma das filmagens mais tensas, a sua personagem precisava ser ressuscitada enquanto estava molhada e sem roupa da cintura para cima. A cena exigiu vários takes e, em determinado momento, a câmera ficou sem filme. Irritada, a Mastrantonio gritou o seguinte: "Nós não somos animais." E abandonou o set de filmagens. E como ela recusou refazer a cena, algumas tomadas do Ed Harris mostrando desespero foram filmadas sem ela. Ele estava ali literalmente gritando pro nada. Michael Biehn também ficou frustrado. Ele passou 5 meses na Carolina do Sul, mas trabalhou apenas 3 ou 4 semanas no total. Em um dos momentos mais assustadores, ficou 10 metros debaixo d'água quando todas as luzes se apagaram. No escuro absoluto e sem poder subir, ele pensou que poderia não sair vivo dali. O nível de estresse era tão alto que, em um surto coletivo, a equipe começou a quebrar móveis no camarim para aliviar a tensão. O Cameron, sempre exigente, rebateu as reclamações dizendo o seguinte: "Para cada hora que eles passaram decidindo que revista ler, eu passei 1 hora no fundo do tanque respirando ar comprimido." As filmagens duraram 140 dias e estouraram o orçamento em 4 milhões de dólares. Antes do lançamento do filme, surgiram rumores de que o Ed Harris estava tão irritado com Cameron que se recusaria a promover o filme, mas ele desmentiu e participou da divulgação mesmo assim. No entanto, anos depois ele se recusou a falar sobre o longa, dizendo o seguinte: "Nunca mais falarei sobre isso." Mary Elizabeth Mastrantonio foi ainda mais direta. O Segredo do Abismo foi muitas coisas. Divertido de fazer não foi uma delas.
Para criar a icônica tentáculo de água alienígena Pseudopod, Cameron inicialmente considerou a animação tradicional, ou um modelo de argila animado via stop motion, com reflexos d'água projetados sobre ele. No entanto, o mestre dos efeitos práticos, Phil Tippett, sugeriu que o Cameron entrasse em contato com a Industrial Light and Magic, a ILM. O trabalho de efeitos visuais foi dividido entre 7 equipes, com a ILM cuidando da computação gráfica. Para tornar o Pseudopod, o tentáculo de água alienígena, realista, a ILM desenvolveu um programa capaz de gerar ondas de superfície com diferentes tamanhos e propriedades. E, internamente, a equipe da ILM, a Industrial Light and Magic, apelidou a criatura digital de Water Winnie. A cena em que o Pseudopod imita os rostos de Bud e Lindsay exigiu a digitalização de 8 expressões faciais de Ed Harris e 12 da Mary Elizabeth Mastrantonio, utilizando um software de escultura CGI. O cenário foi fotografado de todos os ângulos e recriado digitalmente para garantir uma composição realista entre o elemento digital e a filmagem real. No total, a ILM levou 6 meses para criar apenas 75 segundos de computação gráfica, algo revolucionário para a época, né? O Segredo do Abismo estreou em 9 de agosto de 1989, arrecadando 9,3 milhões no primeiro final de semana e fechando sua exibição com 89,8 milhões mundialmente, quase 90 milhões de dólares. 54,2 milhões na América do Norte e 35,5 milhões no restante do mundo. Apesar da bilheteria sólida, o alto custo de produção impediu um grande lucro. A Fox divulgou um orçamento oficial de 43 milhões de dólares, mas estimativas apontam valores entre 45 e 70 milhões. Esses 70 milhões eu fui dar uma pesquisada e foi divulgado pelo site The Numbers. Essa variação absurda pode ser devido aos desafios técnicos, efeitos visuais inovadores e atrasos na produção. O lançamento também sofreu adiamentos após preocupações com a recepção do público. Se o Segredo do Abismo foi um desafio para James Cameron, o Exterminador do Futuro 2 foi a recompensa. O famoso pseudopod de água, ou tentáculo de água, criado pela ILM, não só revolucionou os efeitos visuais, mas também serviu de base para o T-1000, o vilão de metal líquido que deixou todo mundo de boca aberta em 1991. Com o sucesso de Exterminador do Futuro 2, James Cameron finalmente teve a chance de concluir sua visão original para o Segredo do Abismo, lançando a edição especial em 1993 com 28 minutos extras, incluindo a cena do tsunami alienígena, agora possível graças aos avanços na computação gráfica. E para fechar essa saga, em 2023 ele supervisionou uma restauração em 4K, trazendo o filme de volta aos cinemas como ele sempre quis, uma verdadeira viagem no tempo da tecnologia do cinema. E assim terminamos esse papo de sobrevivência no set. James Cameron quase virou peixe, mas felizmente ele nadou para contar a história. Espero que tenham gostado do vídeo, do filme, das curiosidades e aquele papo, né? Deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações ou reativa elas para não perder nada. Essas coisas sempre ficam desativando sozinho, eu acho, né? Sei lá, esquisito pra caramba. Um forte abraço a todos vocês, cuidem-se muito bem, muita saúde e tchau!